Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa primeira aula assíncrona de cálculo 1 que vocês estão tendo. Na primeira aula, a gente definiu como o domínio de uma função, Então a gente definiu como domínio de uma função, de uma lei, de uma função qualquer, como o maior subconjunto onde a função está definida. Então, por exemplo, conforme a gente já viu, se eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado, qual é o domínio dessa função? Se a questão deu essa questão e pediu para determinar o domínio. Então, o que a gente está subentendido aí? Que a gente está definindo como o domínio da função como o maior subconjunto de R, onde essa expressão faz sentido. Ora, mas aqui x pode ser qualquer coisa, né? Não tem divisão, não tem raiz. Então x pode ser positivo, negativo, irracional, racional, independe. Então o que é o domínio dessa função? O domínio dessa função f é igual. São todos os números reais, sem problema nenhum. Então se eu tenho uma funçãozinha simples, se não tem divisão, não tem nenhum problema, o domínio da função é todo o conjunto dos números reais. Agora, se eu tiver a função f de x igual a 1 sobre x menos 2. Ora, agora aqui já apareceu um probleminha, né? Qual que é o meu problema? O meu problema é que o x aqui está no denominador. E um denominador, ele não pode ser zero, pois não existe divisão por zero. Quando que esse denominador aqui vai ser zero? Ele vai ser zero se x menos 2 igual a zero, então quando x for 2. Ou seja, o x aqui não pode ser 2, porque 2 menos 2 daria zero. Então o que é o meu domínio? O meu domínio de f é igual. São todos os números pertencentes aos reais, tal que x diferente de 2. Ou seja, meu único problema aí é o x igual a 2. Então eu vou chamar isso aqui de exemplo A e eu vou chamar aqui de exemplo B, f de x igual raiz de 4 menos x. Agora, o que é o problema da raiz? A raiz, ela nunca pode ser negativa, né? Ou seja, isso aqui tem que ser maior que zero. Ou seja, 4 menos x tem que ser maior que zero. Se eu passar o x para o lado de cá, eu tenho que x tem que ser então menor do que 4. Para isso aqui só faz sentido se o x for menor ou igual, porque pode ser igual a zero, menor ou igual a 4. Então o que é o meu domínio aqui? O domínio de f é igual x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 4. Esse é o meu domínio dessa função aqui. E para finalizar esse conteúdo de domínio, deixa eu só separar aqui. Se eu pegar uma questão um pouco mais problemática, raiz
de x sobre x mais 1. Aqui tem dois problemas, né? Primeiro, três problemas na verdade. X mais 1 tem que ser diferente de zero, por quê? Porque está no denominador. X mais 1 então, x mais 1 tem que ser diferente de zero, significa que x já tem que ser diferente de menos 1 de qualquer forma. Além disso, a gente tem que isso aqui tem que ser positivo. Então, x sobre x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, porque a raiz pode ser zero. E como que eu resolvo esse tipo de problema, pessoal? Observe o seguinte, esse tipo de problema tem uma variável em cima e variável embaixo. O que eu gosto de analisar? Se é maior ou igual a zero, quando que uma coisa é maior ou igual a zero, uma divisão? Quando os dois têm o mesmo sinal. Ou seja, em cima tem que ser positivo, embaixo positivo, ou em cima negativo e embaixo negativo, porque negativo com negativo dá positivo. Certo? Então eu vou fazer uma retinha aqui embaixo. Vou primeiro analisar o x. Essa expressão de cima. Essa expressão de cima, ela é fácil, né? Ela é positiva se o x for maior que zero. E ela é negativa se o y for menor que zero. Agora aqui embaixo. X mais 1. X mais 1 é maior que zero se x for maior que menos 1. Então, vou colocar o menos 1 aqui. Eu gosto, como eu usei o menos 1, precisei do menos 1 aqui, eu vou colocar o menos 1 aqui embaixo. Então, observe o seguinte. Se o x é maior que menos 1, isso aqui é positivo. E da mesma forma eu vou colocar o zero aqui embaixo. E se o x é menor que o menos 1, isso aqui é negativo. Certo? Então vamos olhar. Vou pegar uma retinha aqui para fazer o vetor resultado. Se o x for menor que menos 1, é negativo com negativo, dividindo os dois, positivo. Entre menos 1 e 0, negativo, positivo. Então eu quero que isso aqui seja negativo. Negativo com positivo, negativo. E positivo com positivo, positivo. Certo? Então vamos observar. O que me interessa aqui? Me interessa do menos infinito até aqui e do zero até o infinito. Por quê? Eu quero que isso seja maior que zero. Então vamos reescrever isso aí. Reescrevendo isso aí. O que é o meu domínio dessa função, então? X pertencente aos reais. Tal que x menor que menos 1. Não pode ser igual, porque aqui tem que ser diferente de menos 1. Então, x menor que menos 1. Ou
x, aqui pode ser ou união, se eu escrever em conjunto, eu escrevo em união. Ou x tem que ser maior do que 0. Pode ser igual? Pode, né? 0 sobre 1 é 0, isso aqui pode ser raiz de 0. Ou x é maior ou igual a 0. Ou seja, isso só não pode ser entre menos 1 e 0, e nem inclusive o menos 1. Tudo isso aí faz parte do domínio da função. Então, sobre domínio de função, era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Um abraço e até a próxima.